Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará e aqui no canal eu falo sobre os 4 clubes grandes do Rio. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a lista de quem fica e de quem não fica no Fluminense no ano de 2024. Vale destacar aqui antes de tudo que eu gravo esse vídeo antes da disputa do Mundial de Clubes, que é claro pode definir muitas coisas para o Fluminense, mas a gente vai passar nome a nome dos jogadores que devem ou não ficar após o ano mais importante da história do Tricolor. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, é muito importante para o nosso crescimento. Deixe aquele like para dar aquela fortalecida. Comente aqui embaixo, claro, para você quais são os jogadores que devem ficar, quem deve sair, quem deve ter outras oportunidades. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nos seus grupos, tanto de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Então, compartilhe livremente esse vídeo para alcançar mais pessoas. Então, a minha lista e o jogador por jogador você confere só após a vinhetinha. Bom, como eu comecei falando, esse ano do Fluminense foi o ano mais importante da história do clube, né? É claro que no ano em que o Tricolor conseguiu conquistar o título da Libertadores é até um pouco mais difícil de você fazer uma lista de quem deve ou não ficar, mas é claro que o fim da temporada, sobretudo após o Mundial de Clubes, vai definir a permanência ou não de alguns jogadores, e eu separei uma lista que você vai conferir nome a nome agora comigo de quem para mim deve ficar, para quem deve ter oportunidades em outros clubes, quem pode ir para o banco de reservas. Então, antes de mais nada, você precisa entender que é a minha opinião e se você concorda ou não, eu quero saber até de você aqui nos comentários. É uma opinião muito particular, não levando em consideração inclusive a questão da extensão dos contratos, exceto dos jogadores que você vai perceber nessa lista. Começando pelos goleiros, o Fluminense tem o paredão Fábio no gol. Para mim, mesmo ele com a idade muito avançada, ele merece continuar no Fluminense, inclusive como goleiro titular. Então, para mim, o primeiro jogador a permanecer tem que ser o Fábio. Foi um pilar de sustentação dessa defesa tricolor, fazendo defesas maravilhosas. É um goleiro realmente que, apesar da idade, continua fazendo muita diferença e merece sim continuar nessa equipe do técnico Fernando Diniz para 2024. O goleiro reserva Pedro Rangel teve pouquíssimas oportunidades, muito pelo fato do Fábio ter feito essa temporada monstruosa, espetacular, assim como todo o time do Fluminense. E eu tô passando aqui pelos nomes e acho que o Pedro Rangel merecia sim uma chance. Mas não sei se o Fluminense deveria deixar de ir ao mercado para contratar um goleiro reserva. Não sei se o Pedro Rangel é um goleiro de muita confiança no Fluminense, é claro que teve poucas oportunidades, mas eu manteria ele no elenco, nem que fosse para um terceiro goleiro. Caso para mim que não é o mesmo do Vitor Eudes, que é o terceiro goleiro do Fluminense, e eu não manteria ele no time. Acho que não teve também tantas oportunidades e daria rodagem, experiência talvez em outro clube da Série A, por que não na Série B, até mesmo fora do Brasil, isso faz parte. Geralmente é muito difícil um caso de um goleiro que sai de terceiro para direto ser o goleiro titular. No caso do Fluminense eu ainda acho muito mais difícil, ainda mais se o Fábio mantiver o nível. Então, para mim, dos goleiros, o Fábio e o Pedro Rangel ficam e o Fluminense deveria ir atrás, para mim, de um goleiro reserva, ainda mais por conta do calendário. O Fábio é um goleiro com mais idade, pode se machucar, e um goleiro reserva talvez um nível acima do Pedro Rangel pudesse ser fundamental ao Fluminense. Entre os zagueiros, para mim, seja a posição mais preocupante do Fluminense para 2024. O Nino, como todo mundo sabe, para mim deveria ficar, né? Talvez o melhor zagueiro hoje do Brasil, atuando no futebol brasileiro, mas deve ser negociado ainda mais depois da disputa do Mundial. Felipe Melo, que faz essa função, para mim não deve ficar, é um cara que é muito vitorioso, eu gosto bastante como ele se comporta dentro de campo, um cara aguerrido, lutador vitorioso, mas a idade já tá chegando para ele tem tido muitas dificuldades físicas. E o Manuel, que era o zagueiro que estava no elenco também no ano passado, está cumprindo ainda a suspensão do doping, volta apenas em fevereiro, e o David Braz é o zagueiro reserva, assim como o Marlon. Então, essa posição para mim é a mais crítica. É claro que eu manteria o Nino, que eu acho que não vai acontecer. Para mim, o Marlon tem que ser reserva. No ano de 2023 não inspirou confiança nas partidas que eu vi. O David Braz, para mim, também não tem qualidade para ser titular nesse elenco do Fernando Diniz, é um cara também vitorioso. Eu manteria o David Braz no grupo. E o Manuel, a gente tem que esperar então o retorno do doping, mas para mim também é um zagueiro para compor elenco. Então o Fluminense precisaria, na minha visão, de 2 zagueiros titulares. Então eu manteria tanto o Manuel, o David Braz e o Marlon como zagueiros reservas dessa equipe, mas eu iria atrás então de 2 zagueiros para a equipe titular. Acredito que seja um ponto em que o técnico Fernando Diniz tenha que dar a devida atenção no ano de 2024.
2004. Bom, entre os laterais também é uma posição em que o Fluminense tem jogadores muito bem definidos. Hoje o Samuel Xavier é o lateral direito, que tem que ficar para mim pro ano que vem, também fez um ano maravilhoso, gols importantes então na Libertadores, é um cara muito entrosado ao esquema do Diniz, assim como o Marcelo. Porém, na minha visão, esse ano o Marcelo tem que começar a preparar o terreno para um outro lateral esquerdo, que eu não sei se é o Diogo Barbosa. Marcelo também tem os problemas físicos por conta da idade, muitas vezes ele tem rendido mais entrando para o meio no esquema do técnico Diniz. E aí tem as posições do Diogo Barbosa, que no lado esquerdo para mim deve ficar, mas também não me passa confiança para ser o titular, mas eu manteria no elenco. Tem o Jorge, que tá voltando ainda de lesão, mas eu não sei se vai ficar ou não, eu esperaria ele um pouco mais para saber. E do lado direito tem o Guga, que para mim fez um ano ok, bom, mas também não é o jogador para ser titular. Do lado direito, eu acredito que o Fluminense esteja assim bem servido, mas no lado esquerdo, no lateral, eu manteria o Diogo Barbosa, assim como o Marcelo, mas eu iria atrás de um terceiro lateral esquerdo. Não sei se dá para contar com o Jorge em 2024, né? Voltando de lesão, uma lesão que foi muito séria. Então, lateral esquerdo também talvez seja uma posição para o Fluminense ficar de olho no mercado. Eu manteria todos esses jogadores, mas é uma posição em que dá para melhorar ainda muito em função do calendário. Entre os volantes, né, a gente já passando aqui para os volantes, é uma posição em que o Fluminense tem bastante jogador. O Martinelli eu acho que vai ser o zagueiro titular, ainda mais com a saída que vai acontecer do André, sobretudo após o Mundial de Clubes. Deve ser titular após a saída do André, eu manteria. O Alexander eu manteria também, quero vê-lo com um ano completo, uma temporada completa, não jogando de lateral, mas jogando mais pelo meio. O André, é claro que eu manteria, mas deve sair. O Lima eu manteria para o elenco também, para mim ele fica para disputar a posição, assim como o Giovani. E o Thiago Santos ficaria, mas aí é uma possibilidade que a gente viu nos últimos jogos do Brasileirão de 2023, para ele ser movido para a zaga. Talvez seja um jogador que ajude aí nessa dificuldade que o Fluminense pode enfrentar na posição de zagueiro, que para mim é o momento mais crítico do Fluminense para se olhar para 2024. É uma posição em que alguns jogadores vão sair e, como a gente comentou aqui, precisa de reforços. Talvez Thiago Santos seja movido aí definitivamente para essa posição, mas eu acho que para a posição de volante, um nome, se for possível, de bagagem, né? Estão se falando no Renato Augusto, seria fundamental, mas para o esquema bem definido do Diniz, acredito que a posição esteja bem estabelecida. Passando para os meio-campistas, eu separei aqui entre Léo Fernandes, Danielzinho e Ganso. Bom, entre esses três eu quero ver um pouco mais do uruguaio Léo Fernandes. Foi bem em alguns momentos, mas não teve tanta oportunidade assim de começar jogando. Talvez no ano de 2024, no novo esquema, ele ganhe mais oportunidades. Eu manteria ele no elenco, sim, para disputar a posição. O Paulo Henrique Ganso eu também manteria, apesar de, assim como o Felipe Melo e o Marcelo, sofrer e viver com problemas físicos, mas talvez ali para elenco de apoio. Já não sei se o Ganso seria o mesmo titular que foi em 2023. Assim como o Marcelo, ele pode passar o bastão para um outro meio campista que chegue. Ou até mesmo, talvez, por que não, para o Léo Fernandes, né? Mas eu também manteria o Ganso nesse elenco. Já o caso do Danielzinho, eu não sei se eu manteria. Acho que é um jogador interessante para compor elenco, mas seria apenas mais um, então eu não ficaria com o Danielzinho. Agora, passando para os atacantes, de todos eles que estão no Fluminense, talvez seja a posição mais privilegiada do Fluminense. Claro que eu ficaria com o Motorzinho Arias, não preciso nem falar o que ele foi pro Fluminense nesses últimos anos. Germancano é piada, não preciso nem dizer que o atacante que fez 40 gols até o momento que eu gravo o vídeo pela segunda temporada seguida deve ficar. O John Kennedy, se não for negociado, eu quero ver um pouco mais também uma nova temporada com novos objetivos. Ele que fez o gol mais importante da história do Fluminense. E o Keno também ficaria pela experiência, né? São 4 jogadores aí que foram o pilar de resolver os jogos do Fluminense no ataque. E aí sobram 2 jogadores que são o Lelê, que tá negociando aí a possibilidade de compra, o Fluminense comprar esse jogador. Não gostei do ano dele em 2023, mas acho que pode ser um bom reserva. E o Johnny Gonzalez eu não manteria no elenco para 2024. Então, acaba que vocês veem que o elenco já está muito bem construído. O Fluminense, no ano de 2023, está colhendo frutos do que foi o 2022. E se quiser manter essa hegemonia, tentar construir, né, mesmo uma hegemonia, que ainda não foi definida, pode contar com muitos jogadores, aí com eventuais saídas de Felipe Melo, como eu comentei, o Johnny Gonzalez, o Danielzinho, mas são saídas pontuais. O Fluminense tem que ser pontual, muito preciso no mercado, porque esse modelo estabelecido pelo técnico Diniz, para mim, é difícil de ser entendido, e quando é entendido, o treinador e os jogadores conseguem colher muitos frutos. Então, para mim, como eu comentei, o reforço principal tem que ser na zaga, algumas contratações pontuais no meio, na lateral e no ataque,
Mas, claro, eu quero saber de vocês aqui nos comentários, se você concorda, se você discorda de algum nome. Comentários abertos aqui para você, participe livremente. Não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo, ativar o sininho, compartilhar nos grupos de Telegram, de Facebook e de WhatsApp. E como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.